Você já tentou de tudo para superar um término, mas parece que nada funciona? Talvez o que esteja faltando não seja mais tempo, mas sim um novo olhar. Hoje eu vou te mostrar por que superar parece tão difícil e qual que é o verdadeiro caminho para poder sair dessa dor e retomar a sua vida de forma leve e fortalecida. No final desse vídeo, eu vou te contar qual é o erro mais comum que faz as pessoas ficarem presas por meses ou até mesmo anos em relacionamentos que já acabaram. Se você tá aqui é porque já tentou de tudo para superar um término e até agora não conseguiu. O meu objetivo é pegar na sua mão e guiar você por todo esse processo. Se você seguir exatamente o que eu estou propondo aqui nesse vídeo, realizar os exercícios que eu preparei, é impossível você não melhorar. Eu sei disso porque eu já apliquei todos esses exercícios e ferramentas lá na minha prática clínica com meus clientes e eu selecionei os métodos que mais funcionaram, testei e vi os resultados. E eu me chamo Patrícia, eu sou psicóloga especialista em relacionamentos e nesse canal eu te ensino a transformar a sua dor emocional em clareza e liberdade. Se esse é um momento difícil para você, fica aqui comigo que a gente vai caminhar junto. Superar é simples, só que não é uma coisa fácil. A primeira coisa que você precisa entender é que superar não é esquecer. Muita gente acaba perguntando: ah, mas como eu sei que eu superei? A verdade é que não se trata de deletar as memórias, mas sim de conseguir se lembrar delas sem aquele tanto de dor. E essa é a tal da indiferença emocional que tanto se fala. Só que para chegar lá, você precisa enfrentar a dor e não fugir dela, não criar vias de fuga o tempo inteiro dentro da sua vida. Evitar o sofrimento só prolonga ele ainda mais. É como se você quisesse tampar uma ferida, achando que só pelo fato de você não estar vendo, que ela vai simplesmente desaparecer sozinha, e isso não acontece. E por que que isso é tão importante eu estar falando isso aqui? Porque toda vez que você tenta fingir que não dói, você acaba se afastando do que realmente pode te ajudar a curar. Porque é como se você quisesse ali entrar numa realidade paralela onde você não está vivendo, você não está bem, você não está feliz, você não está satisfeito, e é como se você quisesse entrar naquilo fingindo que tudo já passou, só que isso só acaba piorando porque na verdade faz com que você não processe nada e você não crie um espaço saudável para que você possa processar a sua dor de um término, dor da perda de alguém, enfim. E será que ele vai voltar? Será que ele vai realmente mudar? Será que ainda vocês dois têm chances? Então, a esperança, ela é de alguma forma uma negação ainda que te mantém preso a algo que já acabou. Muitas pessoas alimentam esperanças de N tipos, às vezes de coisas que elas ouviram do ex ou da ex, tipo, ai, se a gente tivesse em outro momento a gente iria voltar, ah, porque daqui um ano a gente vê. Gente, não caiam nessa. Não tem essa de um ano, você nem sabe o que vai acontecer na sua vida daqui um mês, daqui 2 meses. Você vai ficar pensando, ai, mas talvez daqui um ano a gente se reencontre. Gente, isso é se apegar em algo que não faz sentido algum e não te leva para lugar nenhum. Então, não se apeguem a esperanças ilusórias. Você tem evidência de que essa pessoa mudou? Ou de que o que você pode pensar para te ajudar nesse processo? Por exemplo, tem alguma evidência de que fulano mudou, que fulano agora está diferente e que ele realmente quer um relacionamento com você? Ou você só está fantasiando? Se você não consegue superar esse fim, muitas vezes é porque você está se recusando a aceitar. E outro ponto importante também para adicionar aqui é que aceitar não é desistir, gente, é reconhecer que o outro naquele momento não quer o mesmo que você, e isso já é o suficiente para você seguir em frente. Uma coisa que você vai notar aqui nos vídeos do canal é que em cada vídeo eu costumo propor um exercício. Seja você pegar um caderno, escrever à mão, seja você digitar no computador, o melhor de tudo, na minha opinião, é a escrita, tá? Se você realizar os exercícios que eu proponho em cada vídeo dessa playlist, nessa série de vídeos sobre o término, isso vai ser muito eficaz para você
conseguir melhorar e conseguir superar. Por que que eu estou falando isso? Coisas que nós ficamos só mentalizando, só pensando, tentando lembrar assim aleatoriamente, não são muito eficazes quando a gente tenta superar ou promover uma mudança interna. A verdadeira eficácia vem quando a gente coloca as coisas para fora. Se ficar apenas lá na nossa cabeça, a gente pode ter a impressão de que a gente está chegando numa conclusão, só que na verdade a gente não tá. Isso só leva a gente a mais um processo de ruminação, que é exatamente o que se faz quando você fica pensando e repensando, sem externalizar nada. Ou seja, quando você coloca no papel, você tira as coisas da sua mente e organiza elas. Então, quando você escreve e realiza os exercícios que eu proponho, você alivia essa pressão interna. Imagina que você, quando você está cheio de emoções, é como se você estivesse cheio de pressões internas. Você tá com muita angústia, você tá com desespero, você também tá com ansiedade, você não consegue dormir, tá com pensamentos acelerados. Então, quando você põe para fora, essas coisas ganham ordem e ganham mais objetividade. É como se você pudesse olhar os seus problemas pelo lado de fora. E isso é muito importante que a gente faça para poder dar uma organização dos nossos pensamentos. Então, portanto, é fundamental que você faça os exercícios dessa forma e não apenas mentalmente enquanto eu falo, ok? Algo que é mega importante de você que tá vivendo um luto de relacionamento, um luto de término, entender, são as fases do luto. Muita gente acha que está enlouquecendo porque no mesmo dia sente raiva, no outro dia já sente saudade, depois no outro quer voltar, depois no outro quer sumir, quer esquecer a pessoa. Superar um término, ele não é sobre apagar alguém da memória. Isso seria como tentar deletar a sua história e a gente sabe que isso não é possível. A superação real acontece quando você aprende a lembrar sem sofrer. Vocês vão ver em alguns vídeos mais na frente que eu detalho mais sobre isso, como fazer isso, lembrar sem sofrer, tá? Não percam. Quando a lembrança ela deixa de ter poder sobre você, é aí que você sente que você está recuperando. Mas por quê? Mas por que que isso é tão difícil? Porque a maioria das pessoas evita sentir a dor. E evitar sentir a dor é o que perpetua o sofrimento. A verdadeira superação vai te exigir o oposto, que é encarar aquela dor de frente, enfrentar a sua fragilidade diante desse evento, enfrentar o seu sofrimento, muitas vezes os seus defeitos, né? Muitas pessoas que são as terminadas, né? Vocês são aquele relacionamento encerrou por conta de comportamentos seus. Então, nós vamos ter que encarar muitas vezes que as críticas daquela pessoa podem fazer sentido, talvez são coisas que você tem assim que melhorar, tá? Mas vamos entender agora as 5 fases do luto para você entender em qual fase que você tá. Então, tem uma estrutura muito conhecida da psicologia que pode te ajudar a localizar em que ponto dessa jornada que você tá. Uma das primeiras fases é a fase da negação, que é quando ainda você não acredita que acabou e você continua checando o celular, revendo conversas, stalkeando nas redes sociais. Internamente, ainda tem uma ilusão de que aquela pessoa pode voltar, de que é só uma fase ruim. Então, a negação te impede de iniciar o luto de fato. Enquanto ela estiver presente, você vai ter falsa esperança, o que te prende. Outra fase é a fase de raiva. Você começa a culpar o outro, você começa a culpar a si mesmo, o universo. É quando você tem aqueles pensamentos: como ele teve coragem de acabar? Como que eu fui tão burra? Ou nossa, mas por que que ela não vê valor em mim? Como que ela não enxerga quem eu sou? Então a raiva, ela pode parecer poder, mas muitas vezes ela esconde uma mágoa profunda e aquela sensação de abandono. O que eu queria adicionar aqui, gente, que é normal sentir raiva. O problema é quando você tenta usar ela como um combustível para se manter conectado ao outro, sabe? Ficar, muitas vezes, tem muitos clientes que eu atendo, eles tentam, como eu queria sentir raiva para me livrar. Também, às vezes, é uma vontade que você tem de sentir raiva para não ter aquela vontade de conexão. E a gente sabe que não funciona assim. Nós não escolhemos como nós vamos se sentir, porque muitas vezes esse desejo de querer sentir raiva é ali uma falta de análise sua do encerramento daquele relacionamento. Então você quer sentir raiva para ter vontade de ir embora, tá? Ou você sente raiva em excesso, que é o que te faz às vezes querer falar alguma coisa, ou despejar, ou falar na cara.
esse tipo de coisa. Então, prestem atenção, né, nos seus sentimentos, tentem observar como é que vocês estão em relação a isso, certo? Outra etapa das fases do luto é a negociação ou humilhação, também muitas vezes chamada de barganha, que neste período é onde a gente promete, assim, mundos e fundos, né? Ai, eu mudo, eu vou mudar, eu quero ser diferente, vamos tentar mais uma vez. Aí você tenta fazer tudo que você não fez no relacionamento pela pessoa, né? Tudo de uma vez só. Muitas vezes você tenta resgatar algo que nem era bom para você, só para não ter que enfrentar a dor, para não ter que enfrentar o vazio. Porque quando um relacionamento acaba, você se depara com muitos sentimentos, você fica inundado de muitas emoções, muitas vezes que você não tinha contato, ou até que você nunca sentiu, nunca se sentiu desta forma. Portanto, uma das soluções que acaba aparecendo, soluções, né, bem entre aspas, que acaba aparecendo, tentar de qualquer jeito voltar, tentar se humilhar, ficar fazendo promessa, dar presente, dar viagem. Então, muito cuidado nessa fase, porque às vezes você está tentando resgatar uma coisa que já estava falida, que já estava morta, um relacionamento que não tinha mais conexão, não tinha mais, assim, vocês não tinham tanta compatibilidade, e aí para não enfrentar isso, você fica tentando renegociar ali. Então essa fase pode ser perigosa porque pode muito vir no sentido de reforçar a sua desvalorização, tá? E quanto mais você tenta negociar com quem já foi, mais você vai perdendo a sua dignidade emocional. Então, cuidado nesse ponto. Outro período, outra fase do luto de um término amoroso pode ser a depressão. É quando você vai assim lá no fundo do poço, tá? Não tem vontade de levantar da cama, perde o foco do trabalho, parece que ninguém vai te amar de novo, que você vai ficar sozinho para sempre, não é? Dá mais ou menos essa sensação. Você sente que perdeu tempo, que você às vezes jogou fora a sua vida ao lado daquela pessoa. É aquela ausência total de sentido. Mas, gente, nesta fase é onde também que pode nascer o verdadeiro processo de cura, tá? De transcendência daquele evento, daquele contexto que você está passando. Aqui você começa a olhar para dentro e vai indo cada vez mais fundo, olhando lá para dentro. E nesse vazio, se acolhido, se você souber administrar, isso pode se transformar sim numa nova identidade. Se você adentrar com os dois pés nesse processo. Por quê? Porque é um período que traz muita reflexão. O que uma das características da depressão? É a introspecção, porque ela traz a tristeza. Muitas vezes a nossa tristeza não é que ela não tem sentido, ela tem uma das funções, né, que a tristeza nos traz é a gente se recolher. Quando a gente se recolhe, a gente vai um pouco mais para dentro, a gente reflete, a gente se autoanalisa. Muitas vezes é uma fase dolorosa, dói pensar nisso, dói olhar para quem a gente era naquele relacionamento, ou, né, como o outro era no relacionamento com a gente, então dói. E aí nisso, só um ponto que eu queria adicionar, que às vezes essa fase de depressão, junto com raiva, junto com negação, ela vem misturada. Então, isso que eu tô explicando, às vezes ele não tá, tipo, cada um dentro de uma caixinha. Muito comum ter uma raiva junto com a depressão, raiva de você ter vivido aquilo e ao mesmo tempo aquela tristeza de você ter se deixado ficar daquele jeito, ou se deixado desvalorizar dentro de um relacionamento, tá? E vice-versa, né? Muitas vezes você tá triste, né? Ali reflexivo, porque você não valorizou o outro, tá? Isso também pode ocorrer, tá? Aí você vai ouvindo, vai pensando em onde é que você tá. E aí, por fim, a fase tão esperada que todo mundo quer, né? Quando acaba, quando tem um término, é chegar naquela fase de renasceu das cinzas, tá super bem, que é a aceitação. Você ainda lembra, só que você não tá mais lá derramando sangue, sofrendo, né? No fundo do poço, na cama, não querendo levantar. Você ainda pensa na pessoa, só que você não tá mais paralisado. Aí você já tá ali com a sua identidade mais estruturada, né? Tá enfrentando as coisas mais de frente. Então, a aceitação, ela não é esquecer, ela é seguir, apesar de você ter a lembrança. É quando você pega o volante da sua vida e você escolhe um novo caminho.
mesmo sem saber exatamente aonde que aquilo vai te levar. Então é aqui que você volta a se reconhecer como protagonista e não mais como vítima de um abandono, vítima de um término, vítima de muitas vezes alguém que foi ruim para você. Então, mais uma vez lembrando, essas fases não acontecem de forma linear, muitas vezes em um mesmo dia você pode atravessar todas elas, tá? Mas entender isso serve como um guia para que você se entenda, né? Entenda onde é que você está nesse processo, entenda que isso é uma coisa que você não tá ficando doido, que você não tá aí entrando uma crise existencial. São sentimentos que eles aparecem, que eles ocorrem, tá? E como que a gente chega nessa aceitação mais rápido, né? Eu acredito que se você viu até aqui, você aceitar é reconhecer que o fim do relacionamento, reconhecer o fim do relacionamento, mas entendendo que a sua vida agora ela tem um novo rumo. Então imagina assim, que é como se você estava numa viagem, certo? Com alguém ali, sendo motorista, e que em determinado momento, tá, houve uma mudança de rota e agora você pegou a direção. E aí antes era uma estrada conhecida, com destino claro, porém agora você está reformulando a sua rota, então você está dirigindo, muitas vezes nesse momento não tem ainda um destino claro, mas saiba que nesse momento você é o dono da sua rota. Quando você percebe, olha dessa forma, você consegue entender que agora você precisa pegar esse volante, encontrar esse novo caminho, olhar lá nos mapas, ver onde é que você quer estar. A partir desse momento que você toma controle da sua vida, é que você vai ganhar liberdade para escolher para onde que você quer ir. Tá bom? Se você tá nessa fase e precisa de ajuda para assumir de vez a direção desse novo episódio da sua vida, desse novo capítulo, eu posso te acompanhar nesse caminho. Clica nos links aqui embaixo da descrição para conhecer os meus cursos, os meus e-books, materiais para superação. Se você precisa de um acompanhamento ainda mais individualizado, é só agendar a sua sessão aqui embaixo comigo, tá? E antes de sair, não esqueça, comenta aqui embaixo qual dessas fases você sente que está vivendo no momento e vamos continuar a conversa ali embaixo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!